Eu vou fazer alguns comentários sobre a AP, tá? Desse primeiro bimestre de 2020. Esse vídeo foi feito em parceria com a Patrícia, professora do nono E, também de português. Então, a gente vai dar algumas instruções, fazer alguns comentários sobre as questões para tentar dar uma ajudada para vocês ao fazer a prova, ok? Então, começando aqui com o cabeçalho da prova, gente, não esqueçam de preencher a caneta preta ou azul. Você vai colocar a escola, a turma, a data que você está fazendo a prova, seu nome. Na hora que você for preencher o gabarito, ter cuidado para não rasurar. Então, preencher o gabarito a caneta preta ou azul. A dica que eu dou é primeiro fazer de lápis e depois você passa a caneta. Como que vai ser feita essa entrega da prova, gente? Vocês vão tirar uma foto somente dessa primeira página da prova de vocês, desculpa, e vão enviar lá no Google Classroom, numa atividade que nós vamos criar no Google Classroom. Então, vocês vão responder na própria atividade, como vocês mandam normalmente as atividades de vocês. Façam a prova com calma, escutem os comentários que eu for fazendo, tá? Eu não vou passar a resposta, eu vou comentar algumas coisas, dar uns direcionamentos, ok? Então, a gente vai fazer essa correção provavelmente na segunda-feira. E essa prova vai ler 4 pontos, ok? Depois a gente passa também a tabelinha de como vão ser divididos esses pontos de acordo com o acerto de vocês, ok? Vamos lá, então, começar. Eu não vou ler todos os textos, gente, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, não fica cansativo, tá? Então, vocês leiam com cuidado, com calma. Então, esse primeiro texto aqui vai falar como criar hábito de estudar inglês todos os dias. A questão que ele vai pedir, as questões, aliás, vão falar muito sobre a linguagem desse texto, coisa que a gente conversou semana passada, tá? Então, vocês leiam o texto, verifiquem palavras que estão aí em itálico, palavras que estão em negrito, ok? A primeira questão, gente, ele fala assim: no trecho do texto 1, o autor utiliza uma linguagem, o quê? Então, nesse texto, qual que é a linguagem utilizada? Como que ele escreveu esse texto? Ele usou uma linguagem técnica, que somente pessoas que estudam inglês vão entender? Uma linguagem científica, que é uma linguagem muito usada em trabalho acadêmico, isso é um trabalho acadêmico? É uma linguagem mais informal, mais descontraída? Ou é uma linguagem formal, que é aquela que não permite gírias, não permite você ter erros gramaticais, aquela linguagem mais séria? Qual dessas alternativas se correspondem aí, se corresponde com o texto? Que linguagem? A questão 2 fala das palavras grifadas. Vamos ver quais são elas. As palavras grifadas são up, hobby. Então, essas palavras são o quê? Estrangeirismos, regionalismos, gírias ou jargão? Nós também já estudamos isso semana passada, gente. Vamos seguir. Esse texto eu vou ler porque ele é um pouquinho mais complexo, mais difícil. Então aí eu vou fazendo alguns comentários sobre palavras que não tem aí na descrição do texto, que aqui ele dá algumas legendas. Mas tem palavras que talvez vocês não conheçam. Então eu vou ler rapidinho o texto e a gente já vai para as questões. Então, o título do texto é O Defunto Inaugural. Então, o defunto é aquela pessoa que já está morta, tá? Aquele corpo morto. Então, o defunto inaugural. Relato de um fantasma. Então, um fantasma fazendo um relato, tá? É ele que é o narrador. Então, vamos lá. Deve ser pouco mais de meio-dia. Tomara que o nosso rumo seja no sentido contrário ao dessa sombra. Conquanto para minha pele seja indiferente sol ou chuva, prefiro a vertente de cá.
onde deve ter ficado o molde irregular das patas da alimária. Então vamos dar uma paradinha aqui, gente. Conquanto quer dizer embora. Então, embora minha pele seja indiferente sol ou chuva, por quê? Porque ele é um defunto. Prefiro a vertente de cá. Vertente é lado. E a limária é um animal de carga. Os homens param, depois se decidem. Será mesmo pela estrada nova, tal como eu queria. O dia clareou? Bonito, nunca o vi assim, estou feliz. Circulo nele agora, participo-lhe da atmosfera. Vem subindo Josefina com a criança ao colo. Eu queria dar-lhe bom dia, mas não posso. Se ela soubesse quem vai aqui, passou sem desconfiar. Na ponte provisória, um dos homens falseia o pé. O meu corpo rola. Vão pescá-lo mais adiante. Tive receio de que o deixassem seguir com as águas. Já começo a ser menos indiferente ao destino da minha carcaça. Na ponte provisória, desculpa, já li essa parte, gente. Ao longe, mancha de sangue na vegetação, uma bomba de gasolina. Então, ó, uma mancha de sangue na vegetação, gente, significa o quê? Que era um pontinho vermelho. O que era esse pontinho vermelho? Uma bomba de gasolina. A primeira instalada nestes ermos de montanha. Então, ermos são lugares desertos, tá? Então, o que foi instalado primeiro? O que é essa primeira coisa a ser instalada desse lado da montanha? Ele citou anteriormente. Depois da estalagem, o dono grita ao dar com os meus despojos. Aqui mais duas palavras que talvez vocês não conheçam, gente. Estalagem é hospedaria e despojos são restos mortais. Que há lá em cima que estão mandando defuntos cá para baixo, já é o segundo. Os homens não respondem. Desanimaram. Não sei por quê. Quererão largar-me ali mesmo, na alguma grota. Grota é tipo um buraco, tá, gente? Tal como me encontraram. Se fosse antes, não me importaria, mas já agora nasce em mim um capricho. Chegar primeiro e ganhar a corrida. Eles prosseguem mais soturnos. Então, gente, percebe aqui que tem uma chama nele de vontade, de alguma coisa, do corpo dele tá valendo, né? Antes ele não se importava, mas agora o corpo dele ele já vê um sentido ali. Eles prosseguem mais soturnos. Soturnos é sozinho, tá, gente? Tristonho. Aqui tá a legenda. A que distância andaria o outro? Foi um tropeiro que informou mais adiante. Cruzei com ele a coisa de 2 léguas da igrejinha. Levantei o lenço. Imagine quem era, o Antão, caçador de parasitas, catingando já, coitado. E reconhecendo a qualidade da mercadoria que ia na rede, se vós mercês querem chegar na dianteira, carece andar ligeiro. A festança vai ser de arromba. Só estão esperando o material. Parece que pagam bem. Comprar defunto para cemitério foi coisa que nunca vi, concluiu o tropeiro soltando uma gargalhada. E depois de relancear o meu corpo embrulhado no lençol, olha, o pé dele tá aparecendo. Agora sim compreendo por quê. E sei para onde me estão carregando. Fizeram um cemitério em algum lugar, mas faltou defunto para inaugurá-lo. Daí o pedido às redondezas. Que cemitério será? Então aqui a gente percebe que tinha um cemitério e estavam levando os defuntos para lá, né? Alguns defuntos para serem vendidos para o cemitério ser inaugurado. O dia vinha escurecendo. Os homens tinham agora pela frente uma planície animada de sapos e pirilampos. Engula a cachaça, disse eu, já impaciente, e toquem depressa. Minha voz não ressoa, mas produz efeito. Tanto assim que os homens empunham logo o pau da rede e me erguem aos ombros. E eu vou seguindo, o rosto voltado para a primeira estrela. Um era careca, o outro tinha bigode. Atravessaram o pântano. Se não conhecesse tão bem o caminho, ficaríamos os 3 atolados na lama. Perceba a quantidade de pessoas envolvidas aqui, gente. Então, quem eram esses 3 aqui? O defunto e mais os outros 2 carregadores. Aguardem bem essa informação. Quase não se falava. Espanta a varejeira da testa, gritei para o careca. Isto é, quis gritar. O homem sacudiu a cabeça. Então, varejeira é uma mosca. Por menos de 400 pratas, nós voltamos com ele, disse o de bigode.
Até 300 a gente fecha o negócio, responde o careca. Vosmecê vê que ele nem tá cheirando. Era a minha vantagem sobre o concorrente. Pelo que percebi da conversa deles e pela marcha batida em que vínhamos, o outro devia ser alcançado na curva de Bananal, antes de o sol raiar. A esse pensamento, trocaram-me de ombro e apressaram a marcha. Ok, então vamos às questões, gente. Na questão 3, onde que está a ironia no conto? Uma coisa contrária do que se esperava, digamos assim, né? Na situação do personagem, tá? Uma coisa que acontecia durante a vida dele e depois na morte era uma coisa que não se esperava, tá? Analisem as alternativas, ok? Verifiquem qual que mais é coerente, qual que é essa ironia no conto. A quarta questão. Ao longe, mancha de sangue na vegetação, uma bomba de gasolina. A primeira é instalada nestes ermos de montanha, depois a estalagem. Gente, esse termo aqui, ó, a primeira instalada, o que que é isso, né? Qual que é essa primeira coisa instalada nos lados da montanha? Ele cita anteriormente aqui. Questão 5. A partir da leitura do texto, quanto ao número de carregadores do corpo do narrador personagem, há quantas pessoas carregando esse corpo? Gente, eu comentei anteriormente já, tá? Só voltar lá no texto. A questão 6 fala do coronavírus. É um tema bem atual para a gente. O que que ele comenta aqui no título, gente? Coronavírus não é o maior inimigo da humanidade em 2020. Então, o ponto de vista dele aqui, do texto, ele já dá no título que o coronavírus não é o maior inimigo, tem um inimigo maior. Qual é esse inimigo maior? Vocês vão verificar no texto. E depois, aqui, ó, na questão 6, para defender a tese de que o coronavírus não é o maior inimigo da humanidade em 2020, o autor utiliza o argumento de que. Então, se o coronavírus não é o maior inimigo, quem é esse maior inimigo? O que está acontecendo de ruim? Verifiquem aí qual é a alternativa mais correta. Vamos para a questão 7 aqui. As aventuras do delegado Altamiro Bezerra. Aí, no texto está assim: Alô, é o cartunista da tribuna, tem uma piada bem boa para você. Escuta só: em um crime, a borracha apaga a caneta e o lápis é apontado como suspeito. Ha, ha, ha. Como assim não desenha esse tipo de coisa? Então vamos à questão, gente. Ele quer saber, a prova quer saber, onde que tem o efeito de humor, no segundo e no terceiro quadrinho. Onde que está o humor aí? Vocês podem não achar o quadrinho engraçado, tá, gente? É o que eu sempre comento. Não precisa você achar engraçado, muitas vezes você não vai achar engraçado mesmo. Mas tem uma intenção, e muitas vezes na prova ele vai querer saber onde que está esse humor do autor, tá? Então, onde que transparece o humor no quadrinho? Vocês vão dar uma olhada nas alternativas, cuidado com alternativas muito óbvias, tá? Então, verifiquem aí onde que está essas situações que a gente não esperava, do que não é comum, tá? Por exemplo, aqui, ó, escuta só, é um crime a borracha, apaga a caneta. Então, é uma situação inesperada, o humor tá nisso também. Por quê? Porque é uma borracha, né? É, ela não tem como cometer um crime. Né? Então, é um objeto com características humanas. Então, verifique qual alternativa trabalha com isso. Na questão 8, gente, ele pega uma música do Legião Urbana que se chama Vento no Litoral. Vocês podem ouvir depois aí, quem gosta de música. Então, na música, assim como no poema, tem um elemento chamado eu lírico. O eu lírico é como se fosse a voz daquele texto. Quem está passando por aquela situação, aquele sofrimento, aquela situação no geral. Tá? Então, o eu lírico não é o Legião Urbana. Tá? O eu lírico é como se fosse um personagem que foi criado para dar voz a esse texto.
Então, ele que passa por toda essa situação que é colocada aqui na música. Não vou ler a letra da música, tá? Mas vocês leiam com atenção, verifica como que esse eu lírico está se sentindo, se ele está se sentindo bem, se está se sentindo mal. Que trechos aí fica bem claro como ele está se sentindo. Vocês podem ir grifando a prova de vocês, tá? Então, vamos lá para a questão 8. Na personificação do tempo em Foi só o tempo que errou, o eu lírico. Então, gente, ó, uma figura de linguagem aqui. Personificação do tempo. Por quê? Porque o tempo não tem como errar. Errar é uma característica mais humana, tá? Então, nesse trecho aqui, foi só o tempo que errou. O que, que o eu lírico está pensando, sentindo, enfim, tá? Qual dessas alternativas aqui o eu lírico se enquadra mais? Que é aquela voz do poema, né? Do poema não, da letra dessa música. Compara as alternativas e vê qual que é mais coerente, tá? Na questão 9, de acordo com a letra da música, o eu lírico A. Procura o mar para contemplar seu amor. B. Faz planos para reencontrar seu amor. C. Fica feliz ao ter contato com a natureza. Ou D. Sente a falta de alguém que partiu. Mais uma vez, verifiquem qual alternativa é mais coerente com a letra da música, tá? Com o que está se passando lá. Na questão 10, ele vai falar sobre. O autor vai falar sobre o mal de Parkinson, que é uma doença. Tá? Quem não souber o que que é, pode dar uma pesquisada rápida. Essa doença, já pelo título, ele coloca que não tem cura, tá? Mas ele dá aqui dicas de como evitar ou como frear, né, a evolução do Parkinson. Inclusive aqui, ó, embora não haja cura, o Parkinson tem diversos e eficientes tratamentos. Tá? Questão 10. O argumento utilizado para frear a evolução do transtorno de Parkinson é o de que? Então, frear a evolução é você frear a evolução é você diminuir a velocidade, né, de, de piorar essa doença. Então, ela é uma doença degenerativa, ela vai piorando ao decorrer do tempo, tá? Então, qual que o argumento utilizado aqui, que ele fala que pode ajudar a frear na evolução do transtorno? Qual dessas alternativas? Agora vamos à questão 11, aqui quase já finalizando a prova, gente. Ele coloca dois textos para vocês compararem nas outras questões abaixo. Um é do Carlos Drummond de Andrade e o outro é da Adélia Prado. Então, o primeiro texto, eu vou ler com vocês que tem uma palavrinha aqui que é mais que não está aqui a legenda. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: Vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche, gente, significa uma pessoa insegura, uma pessoa tímida, tá? Incapaz. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres, atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Então, dá uma pensada em como o eu lírico está se sentindo aqui, tá? No outro texto, com licença poética. Quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam. Quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Subterfúgio é como se fossem desculpas, pretextos, tá? Não sou feia que não posso casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto escrevo, cumpro a sina. Sina é destino. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Então, verifique como que esse eu lírico está se sentindo aqui também, tá? No poema. Está se sentindo completamente bem? Não? Tem algum desconforto? Tem
questões aí que, né, pegam para ela, para o eu lírico, aliás, se sente totalmente bem? Não. A questão 11, então, o texto 2 dialoga com o texto um para criticar o quê? Então, esses dois textos estão dialogando para criticar o quê? Tá? O que, que tem em comum nos dois, então? Qual é o diálogo entre os dois? Letra A, o homem que vive atrás das mulheres? Vocês vão verificar. O texto 1 aqui é exatamente sobre homem correndo atrás de mulheres? Só isso? Tá? A falta de apoio de uma divindade é sobre isso? A visão de sofrimento do eu lírico ou a fragilidade das mulheres? Então, verifiquem o que, que os dois mais eles têm em comum. Na questão 12, eu não vou ler esse texto porque ele é comprido, senão também o vídeo vai ficar muito comprido. Aí ele tem uma linguagem mais acessível, gente. O título aqui: Leve as crianças para a cozinha. Quer ver seu filho experimentando novos alimentos e comendo melhor? Incentive-o a colocar a mão na massa e na salada, na torta, no frango. Cuidado com o título desse texto, tá, gente? Por quê? Ele fala que é preciso levar as crianças para a cozinha, mas o porquê? O porquê que é o mais importante. Por que, que é importante levar as crianças para a cozinha, né? Ó, incentivos a colocar a mão na massa. Então, para eles se alimentarem bem, gente. Tá? Então, você vai ver durante o texto que ele tem esse objetivo: levar as crianças para lidar com brócolis e tudo mais, com legume, para ir criando o interesse na criança de se alimentar bem. Tá? Pensando nisso, a questão 12 fala exatamente sobre o que eu estava falando. O tema principal do texto é o quê? Tá? Então, cuidado aí, vocês precisam ir para a alternativa mais correta. Questão 13. Em esse momento, a expressão em destaque no texto retoma o quê? Qual é o momento, gente, que ele está se referindo? Ó? Os especialistas são unânimes, a participação infantil se estende inclusive às idas ao supermercado. Esse momento não precisa ser estressante. Então, qual é o momento que ele tratou aqui? E da onde? Ah, vocês vão verificar lá. Aqui são dois textos, o texto 1 e o texto 2. Eles vão fazer depois perguntas comparando esses dois textos. Tá? O primeiro texto é um poema bem famoso do Carlos Drummond de Andrade, se chama Quadrilha. Quadrilha aqui, gente, não é quadrilha de assalto ao banco, tá? É quadrilha fazendo referência à dança, principalmente de festa junina, em que as pessoas vão trocando de pares. Então, ele faz essa referência. Né? No texto 2, quadrilha da sujeira. Então, ele faz essa, como se fosse uma releitura do poema do Carlos Drummond de Andrade, o Ricardo Azevedo. Ele utiliza até os mesmos personagens, só verifiquem se ele utiliza os mesmos lugares, tá? Porque depois vai ter perguntas sobre isso. Então, questão 14. É possível afirmar que há um diálogo entre os textos, mas eles se divergem quanto ao tema. Lembra que divergir são temas que são diferentes, tá? Se divergem quanto ao tema. Divergir é ser diferente, se diferenciar, tá? Os textos tratam do mesmo tema e abordam de forma crítica a relação amorosa. C. O texto 1 é citado no texto 2 ao retomar os nomes dos lugares e das personagens. Então, é o que eu comentei, tem que ter cuidado aqui, se ele está retomando mesmo o nome dos lugares. Há um espelhamento entre os textos, ainda que contém com personagens diferentes. Os personagens são diferentes? Dá uma olhadinha lá no texto. Questão 15. O texto 1, quadrilha, trata predominantemente do tema amor, com humor, crítica, frieza ou ironia? Qual vocês acham que é o que mais combina com o texto 1? Não esqueçam de ler o resto da alternativa. Humor, visto que as personagens dançam uma quadrilha. Lembra que eu falei? Quadrilha está fazendo uma referência à dança da festa junina, de fato. No entanto, vocês precisam verificar se no poema eles estão dançando de fato, ou é só uma referência a essa troca de casal, tá?
Crítica, demonstrando a falsidade amorosa das personagens. Verifica se tem falsidade mesmo. Frieza, pois ao que foi apresentado, todos acabam sozinhos. Verifica se tem frieza na parte do autor. Ironia, por tratar de muitos amores não correspondidos. Então dá uma olhada, pessoal, qual mais combina com o texto. Desculpa aí minha cachorrinha latindo, tá? Tá no final. A questão 16 trata dessa, tipo uma campanha publicitária, né, uma propaganda do governo, tá, do SUS. Então é uma campanha para conscientizar as pessoas, não está vendendo nada, é uma campanha de conscientização. Então mostra essa pessoa aqui, alguns interesses dela, e daí do lado, para doar sangue você precisa conhecer a pessoa, precisa saber de que música ela gosta. Assim como ela, milhares de pessoas precisam de doação de sangue. Então, a mensagem principal dessa campanha, pessoal, seja para quem for, seja doador. Então, é uma campanha para quê? É para doação, né? Doação de sangue. Aí ele faz a mensagem aqui: procure o hemocentro mais próximo. Então, a mensagem principal dele aqui é: seja doador. Então, qual é a finalidade desse texto? Verifica as alternativas e vê qual está mais coerente, ok? Então, a letra A, orientar as pessoas a procurar um hemocentro mais próximo. Apontar as dificuldades no tratamento da leucemia. Criticar as pessoas que não doam sangue. Ou letra D, incentivar as pessoas a doarem sangue. Então, volta lá naquela mensagem principal e verifica qual que é o principal alvo dessa campanha, tá? Qual que é a principal finalidade. Gente, é isso, tá? Qualquer dúvida, escrevam para mim ou para a Patrícia, tá? Nono A ou nono D, escrevam para mim, professora Priscila, e nono E, pode escrever para a professora Patrícia, ok?